Hoje é dia de falarmos daquele anime que tirou o sono de muita gente quando ele foi lançado em 2012. Daquele anime que era, olha, anime não é só pra criança, e mostrava algumas cenas de Another. Sim, vamos falar de Another, um anime que quando foi lançado, ele teve muito prestígio e relevância. E hoje em dia, esse prestígio e relevância que ele conquistou está se perdendo cada vez mais. Muito porque algumas pessoas começaram a tirar chacota da história dele. Apesar dela ter alguns furos, eu acho que ela é sim uma boa história e que é um anime que ainda vale muito a pena ser recomendado para assistir. O JBC lançou os mangás de Another, são 4 volumes e um especial. Aqui no Brasil, quando ela começou a lançar os 4 volumes, eu comprei os 2 primeiros, só que depois eu esqueci de comprar o terceiro e o quarto. E isso ficou difícil para comprar porque algumas lojas eles ficam colocando os preços muito absurdos em alguns mangás depois de um certo tempo. Isso meio que dificultou com que eu conseguisse encontrar, mas na OLX eu comprei o 3 e o 4 e eu decidi ler tudo. E quando eu li, eu lembrei o tanto que eu gostava de Another, daquela atmosfera muito gostosa que ele consegue passar, de suspense assim, e de sempre aquela incerteza de saber ou não saber o que está acontecendo. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral e comente aí caso você goste de Another e você goste de vídeos assim, porque eu vou fazer mais vídeos assim. Originalmente, Another foi publicado em 2009, ele era uma light novel, isso eu não sabia, e em 2010 ele ganhou uma adaptação para mangá, que durou de 2010 a 2012, e em 2012 ele ganhou um anime. Uma coisa que é interessante é que ele tem bastante diferença de adaptação. Eu não li a novel, mas eu vi o anime e li o mangá. E o mangá ele é muito mais direto ao ponto, enquanto o anime ele tem mais mortes, faz mais coisas, sem contar que eles têm coisas diferentes no final. Quando eu estava lendo o mangá, tem sempre aquelas notas dos editores e eu gosto de ler. E teve uma coisa que me chamou a atenção. O cara que fez o mangá, inicialmente ele tinha que fazer o mangá em 2 volumes. Contar aquela história de 12 episódios em 2 únicos volumes. Velho, que povo sem noção, velho. Ia capar a história toda. Aí ele brigou e conseguiu com 4 volumes, que eu acho muito mais coerente, sabe? Porque senão ia ficar uma história com mais furos ainda, sabe? Com mais inconsistência. Eu acho que a qualidade tem que ser mantida. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês verem as capas dos mangás de Another. Eu acho elas muito bonitas. Mas vamos lá. Quando esse anime saiu em 2012, ainda existia muito aquele papo: anime é coisa de criança. E isso sempre incomodou bastante os otakus. Então eles pegavam cenas de Another e falavam: olha aqui, ó, vê se isso é pra criança, isso aqui é coisa de adulto, sabe? O Another, junto com Elfen Lied e alguns outros, era o símbolo de adulto dos animes. Não tem como negar isso, porque eu vi muito isso e eu confesso que até eu já cheguei a fazer esse tipo de coisa. Mas chega de enrolar e vamos falar um pouco sobre a história. O início da história, tanto do anime tanto do mangá, é muito parecido. Eu não vou contar a história toda, eu vou contar só o início e mais pra frente algumas curiosidades. A história começa com o protagonista, que é o Sakakibara. Ele é um garoto que morava em Tóquio e acabou se mudando para a cidade do interior para morar com seu avô e com a sua tia. E quando ele mudou para a cidade, ele acabou tendo um problema no pulmão e foi internado. Quando ele fica internado, ele recebe a visita de 2 pessoas, que são representantes da turma. Você vê que fica um clima tenso, porque todo momento parece que eles querem falar ou perguntar alguma coisa. Só que eles acabam não falando e não perguntando nada. E isso fica um clima meio estranho, né? Porque você pensa, por que eles vão lá se eles não vão falar nada? Mas à noite, Sakakibara, ele vai dar um rolê no hospital. Ele acaba encontrando com uma menina com um uniforme da escola que ele vai. Ela estava carregando uma boneca e ele estava indo no necrotério. Ela falou que tinha que entregar aquela boneca para alguém. Ele ficou muito assustado com aquilo e foi muito macabro, sabe? Eu lembro quando assisti e falei: caralho, que isso, menina? Onde você vai? Depois você vê que o Sakakibara, ele faz amizade com uma das enfermeiras, porque ele gosta de livros de terror e ela também gosta, e eles vão conversando bastante e viram amigos. Depois ele recebe alta e a gente conhece a Reiko, que é a tia dele, e o avô dele. A tia dele também trabalha na escola dele e, por coincidência, ela trabalha na sala dele. Só que eles têm aquela coisa de manter as aparências, então na escola eles não agem como parentes. Quando o Sakakibara vai para a escola, ele percebe que tem um clima muito tenso na sala e as pessoas começam a ser bem simpáticas com ele. Só que o tempo todo parece que elas querem contar alguma coisa para ele ou perguntar, só que ninguém fala nada. Ele acaba vendo a garota do hospital e descobre que ela é da sala dele.
e o nome dela é Misaki Mei. E ele vai cumprimentar ela, só que parece que só ele está enxergando ela, porque ninguém mais vê ela, fala com ela. É como se ela não existisse na sala. E ele começa a ficar meio... Que é isso? Como assim? O que está acontecendo? E quando as pessoas veem ele conversando com ela, eles ficam assustados. Todo mundo sempre fica apreensivo quando ele fala nela ou quando ele conversa com ela. Parece que tem alguma coisa, sabe? O protagonista fica muito perdido porque a própria Misaki Mei, ela não conta pra ele nada e também ninguém da sala dele responde às dúvidas dele. E fica parecendo como se ele tivesse que descobrir tudo sozinho. Tem um motivo pra isso. Depois que ele começa a conversar com a Misaki Mei, as pessoas começam a tratar ele um pouco diferente. Falam, para de falar com quem não existe, esse tipo de coisa. Só que ele não entende porque ele vê a garota. Ele começa a se perguntar se ela não existe e se ela é um fantasma que só ele pode ver. E, paralelo a isso, quando ele começa a conversar com ela, pessoas vão morrendo. Começa a acontecer várias tragédias. Gente morre do nada, gente morre do coração, gente cai da escada, gente morre no elevador. E aí começa um mistério. Por quê? Existe uma maldição da turma 33. Terceiro ano, 3. E agora vai entrar um pouquinho só de spoiler. Então se você não liga, fica aí que eu vou contar. A maldição é o seguinte, há muitos anos atrás, nessa turma tinha um aluno que todo mundo gostava dele. Aí ele morreu. Só que as pessoas depois, para superar isso, começaram a agir como se ele não tivesse morrido. E como se ele estivesse lá. E na foto de formatura, ele apareceu. Então o morto ganhou vida. E depois, em todos os anos seguintes, sempre tinha uma carteira a mais na sala. Então sempre tinha um morto na sala. E as pessoas não sabiam que ele estava morto porque as memórias eram alteradas. E isso causava muitos problemas, porque todo ano na turma 3-3 as pessoas morriam e as pessoas perto dela também, parentes de primeiro grau, pai, mãe e irmão, também eram afetados. Então não só as pessoas morriam, como seus parentes também eram afetados por essa maldição. E todo mês as pessoas iriam morrendo. Só que fica a questão, a Misaki Mei, ela está morta ou ela está viva? O Sakakibara está louco vendo o fantasma ou as pessoas não querem enxergá-la? Aí, se você quer saber, você assiste. A história vai se desenrolando no mistério que é essa maldição e como resolvê-la, e se tem como resolvê-la. Uma coisa que incomoda bastante é o final. Eu acho que o final foi muito sabe? O final não foi muito bem planejado no anime e foi melhor planejado no mangá. E tem muito mais morte no anime do que no mangá. No mangá eles deixam muito mais pessoas vivas. Uma outra coisa que é interessante é que no anime eles trabalham melhor os personagens secundários. Aqui no mangá é tudo muito rápido, então não tem muito espaço para eles. Uma coisa que aconteceu também com o passar dos anos é que algumas pessoas falavam que era muito óbvio quem era a pessoa morta, sabe? Isso é meio bobo, porque realmente não é óbvio, sabe? O anime não dá tantas pistas assim de quem é a pessoa morta. Claro que não é uma coisa uau, sabe? Porque chega a ser até um pouco bobo, mas não é uma coisa muito óbvia. Parece que ficam forçando assim, nossa, como você não percebeu isso? Uma coisa que é muito legal no anime é que a todo momento tem aquela sensação de que alguém pode morrer e que a morte vai ser legal. Tem duas mortes específicas que são as que eu mais gosto, que é a do elevador e a do guarda-chuva, que são realmente as melhores mortes, são muito impactantes. Se tem uma coisa que eu gosto muito nesse anime é a atmosfera que ele cria, sabe? Ele é um anime de terror psicológico e fica sempre aquela atmosfera tensa, sabe? Ele não fica forçando piadinhas o tempo todo. Isso é muito bom porque tem um clima muito pesado. E tem uma outra morte também que é interessante, só que essa é spoiler, então eu não posso falar. Eu também acho os designers muito legal, principalmente da Misaki Mei. Ela tem um design muito legal e ela tem uma atmosfera sobre ela muito sombria, assim, muito de mistério. Coisas que eu não gosto muito em Another é o desfecho. Eu acho o desfecho muito aquém, sabe, de toda a trajetória que um anime consegue te prender, porque um anime consegue te prender, sabe? Você fica curioso, você fica apreensivo, sabe, para saber as coisas. E isso é bom, mas o desfecho não é tão grandioso quanto a obra toda em si. Uma outra coisa que me incomoda é que tinha uma maneira de ter resolvido tudo isso.
Não é tipo, muda de estalo ou fecha a escola. Não, não é esse tipo de coisa, porque estamos falando de um anime. Então a sensação de descrença tem que estar ativada. Porque você não pode ficar cobrando, nossa, é só mudar de escola. Se fosse assim, 90% dos animes não existiriam, sabe? Então, com esse pensamento, é nem bom você ver esse anime. Mas tinha uma coisa que poderia ter evitado todas as tragédias. Isso é complicado, porque você olha e fala, por que não antes? Sabe? Se já tinha isso. No anime também uma coisa que é interessante é que tem uma personagem secundária que você vê que ela tem um interesse amoroso no protagonista. Fica nítido isso, sabe? Só que no mangá muda um pouco e ela fica mais com ódio dele porque a amiga dela morreu e ela culpa ele. Isso é legal. Tem duas visões diferentes dela, mas eu gosto mais da versão do anime. Apesar de que essa personagem ela tem desfechos diferentes em cada versão, isso também é muito interessante. Uma coisa que é legal também é a abertura de Another, eu acho ela muito legal. Eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar de Another. Talvez mais pra frente eu faça um outro vídeo sobre Another com spoiler, mas por enquanto eu acho que isso é tudo. Eu gosto de Another, eu espero que vocês também gostem de Another, quem nunca assistiu. E quem gosta, comenta aí se você agora acha Another uma merda, porque parece que as pessoas meio que, entre aspas, descobriram que Another é ruim. Porque assim, anime de mistério, quando você começa a pensar nele muito tempo depois, já sabendo o final, você fica, nossa, como era bobo, sabe? Só que você tem que pensar uma coisa, o mistério, depois que ele foi resolvido, ele deixa de ser um mistério. Então, o glamour dele acaba, sabe? Então a culpa não é só do mistério, a culpa é sua também, entende? Porque se você já sabe o resultado disso, não é como se fosse uma surpresa pra você. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, comente, compartilhe e ative o sininho. Chegamos a 1.500 inscritos. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Fui.